E aí você entrou na neuropsicologia do sono. Foi Teve algum motivo específico ou aquela ideia, a curiosidade que me move. é a lupinha aí que você trouxe, né? Sim. Fale dela. Olhar, né? Ou seja, estamos todos vendo, né? Mas quando você coloca a lupa, ou seja, você ressalta detalhes que até então a chamada olhos nus, né? Não ressaltam. É bastante simbólico. Você pediu para trazer algum objeto que simbolizasse, eu trouxe aqui a lupa. Porque com essa lupa que é olhar essa disfunção cerebral que se tem, a gente está falando quais são as predisposições genéticas que eu trago, do qual eu desconheço, e que isso impacta no meu comportamento. Aquilo que eu acho que é meu, que sou eu, talvez nada tenha a ver comigo, talvez eu sou um comportamento respondente de uma herança genética, que eu tenho meus pontos positivos, mas também isso pode me trazer alguns pontos de atenção, né? Algumas fraquezas e também gerar algumas oportunidades. Ok, quais são elas? O que é uma bagagem genética, não necessariamente da linha primeira pai e mãe, mas é ancestral de avô, de bisavô. Então a gente tem uma predisposição genética, né? Tem algumas pessoas que têm predisposição genética à obesidade, outros têm a predisposição genética das mais diversas. Eu posso ter uma predisposição genética a um déficit de atenção. E eu acho que eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou meio distraído, tal. De repente não, aquilo ali tá trazendo uma predisposição, um déficit atencional. Eu posso ter uma predisposição genética de uma esquizofrenia, e aí só que ter predisposição não significa necessariamente que vá desenvolver, né, um ambiente social que pode desencadear, aquilo ali são os fatores precipitadores. Então, conclusão, quando a gente olha o ambiente todo, a gente diz, poxa, o quanto é necessário e curioso a gente ter esse olhar específico. Enfim, não sei se responderam. Não, eu tô aqui viajando já, porque quando você fala de predisposição genética... Compartilha essa viagem comigo. Enfim. Quando você fala de predisposição genética, principalmente a esquizofrenia, estava essa semana conversando com meus alunos. Sim. E aí eu falei, né, justamente que eu vi um estudo de Drauzio Varela falando que algumas pessoas que têm essa predisposição, ao fumar maconha, você pode ativar um gatilho para esquizofrenia. Sim. E eles me olharam assim. Professora, como é que a gente sabe se a gente tem predisposição genética? É melhor não saber. Eu falei assim, não sei. Pois é. Na dúvida. Eu digo sempre, Juliana, assim, que existe a química cerebral. Então, não brinque com a química cerebral. Você não sabe quais são as suas predisposições. Aquela ideia, às vezes, tá o negócio do boom aí das bets, né? Das apostas e tal. Você não sabe qual é a sua predisposição ao vício do jogo, da jogatina. Você não sabe. Seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, você não sabe qual é a sua predisposição à adicção, né? No caso aí, a dependência química. Então, você tem ali uma predisposição, você tem um gene. Esse gene pode ser ativado ou não. Eu faço bem a comparação como uma lâmpada, né? A energia elétrica está ali, o circuito está montado. Se você não apertar, a luz não acende. É só você não apertar. A predisposição genética, aí essa analogia acho que cai bem. É aquela, a rede elétrica está ali, a luz está ali. Mas o switch, né, que a gente chama, né? O botãozinho tá desconectado. Se você apertou, ele ativou. Então, ou seja, eu não sei, nesse ambiente, nessa substância química cerebral, quais são os ativadores, né? Quais são os genes que eu vou ativar, que vai conectar, realimentar esse caminho neural. E agora aquela ideia, né? E a dependência se dá assim, tanto química como comportamental, né? Então, bem isso. Então, deriva daí a minha vasta curiosidade, né? Entendeu que existem ativadores sociais. Então, ou seja, dependendo do grau de pressão que a pessoa tem. Depois que eu fui para aquela empresa, eu tava vendo aquela ideia, a boca tremia, a mão tremia, tudo tremia. Eu achei tão interessante aquilo. Então, ou seja, se não tivesse naquele ambiente, essa reação não aconteceria. Então, existe uma predisposição genética. Existe o que é fatores fragilizantes, né? O que predispõe. Então, existe um ambiente que é os fatores precipitadores, que se perpetua, e os comportamentos ali que vão permanecer aquele comportamento. Então, tudo isso é necessário entender que é o cérebro que comanda o nosso corpo. Eu falo que a gente tem transplante de coração, transplante de rim, né? Mas não tem transplante de cérebro. Então, quem tem seu cérebro bom, mantenha ele. Pelo amor de Deus, tá raro. Né? Então, se você vai ingerir uma substância química que vai causar uma alteração, nós não sabemos qual é a sua predisposição. Tem vários relatos aí do pessoal que vai tomar negócio de ayahuasca, né? Tomei, foi uma maravilha. E outros entraram em uma crise, uma bad. Exatamente, né? Eu tava vendo, foi ontem, o negócio do Chaves, né? Chaves entrou em piripaque, né? Ele para assim, trava, né? Então, ou seja, você não sabe qual é o piripaque que você vai dar ao alterar a sua química cerebral.
Aí tem algo chamado a citoarquitetura, ou seja, como que essa célula está articulada e como essas áreas cerebrais vão entender aquele choque químico. E aí o mestre, a doutora em química vai entender, ou seja, eu estou mexendo com um choque químico. Daí é a beleza da química orgânica, né? Ou seja, qual é o ativador que eu estou colocando ali? Então, quando eu boto uma substância, a resultante, né? Depois da igualdade vem o resultante, né? Ou seja, gerou outro processo. Então, a gente tem a substância, tem as predisposições genéticas e o resultante. O resultante é um comportamento que a gente não sabe. Alguns é com álcool, outros vezes é com alimentação, outros são pessoas que eu estava tão bem em Salvador, me mudei, fui para tal país, entrei numa depressão, não sei o que aconteceu comigo. Existem coisas ali, o comportamento é informação. O ambiente é informação. E esse cérebro está o tempo todo processando essa informação e avisando isso nos comportamentos. Por que eu estou tão indisposto para fazer isso? Porque isso eu queria, mas agora que eu estou fazendo, não estou. Então, ou seja, a gente vai se entendendo e tirando do crivo de achismo, de opinião, porque existe uma estrutura fisiológica ali, para além, né? Ou seja, o comportamento não é algo etérico, como a pessoa diz, a psicologia é a ciência de opinião. Não, existe princípio científico para aquilo. É isso. Então, essa a dinâmica da neuropsicologia, que é trazer as comprovações científicas e entender da mesma forma que a pessoa, né, fratura um fêmur, fratura um osso, ou seja, existe uma forma como reabilitar essa parte óssea. Então, a gente tira um pouco isso que eu brinquei naquela ideia da intelectual e traz realmente o peso do negócio.